E o Fenelon Rocha falou agora há pouco a respeito de Paulo Guedes e das ideias do futuro ministro da Fazenda de Jair Bolsonaro. Nós pegamos alguma entrevista de Paulo Guedes, onde ele dá sinais de quais são os primeiros passos, as primeiras metas do governo Jair Bolsonaro, tão logo tome posse em 2019. Vamos ouvir. O Brasil teve 30 anos de expansão de gastos públicos descontrolada. 30 anos de descontrole sobre gastos públicos. O Brasil foi para a hiperinflação, foi para a moratória externa, corrompeu a política, esse modelo econômico corrompeu a política, subiram os impostos, subiram os juros, nos endividamos em bola de neve, paramos de crescer. Então, esse modelo econômico é ruim. É um modelo social-democrata. Somos prisioneiros do baixo crescimento. Temos impostos muito altos, temos juros muito altos, temos endividamento em bola de neve. Então nós vamos mudar o modelo econômico. Se o principal problema era o descontrole de gastos públicos, que corrompeu a política e travou o crescimento econômico, nós vamos controlar os gastos públicos. Então, o foco do programa econômico é o controle do gasto público. Aí você vai ver os gastos públicos, os grandes itens de gasto público. O primeiro grande item é a Previdência. Precisamos de uma reforma da Previdência. O segundo grande item do controle de gastos públicos, a despesa de juros. Vamos acelerar as privatizações, porque não é razoável o Brasil gastar 100 bilhões de dólares por ano em juros da dívida. O Brasil reconstrói uma Europa todo ano. A terceira é uma reforma do Estado, são os gastos com a máquina pública. Nós vamos ter que reduzir privilégios e desperdício. Então, esse é o foco do programa econômico. Tá aí então Paulo Guedes, que será o ministro de Jair Bolsonaro, vai cuidar da economia do país na gestão de Jair Bolsonaro. E nós temos aqui um perfil de quem é Paulo Guedes, de onde veio, como evoluiu ao longo dos anos. Paulo Guedes, de 68 anos, é economista, banqueiro e economista carioca, PhD na Universidade de Chicago, portanto tem formação na área de economia bastante específica, um profundo conhecedor de economia. Escola de Chicago, extremamente conservadora. Exatamente. Essa é a grande característica da Escola de Chicago, né? De ser conservadora, que combina muito com a entrevista que ele concedeu agora há pouco. Professor da Universidade da PUC, foi professor também da Fundação Getúlio Vargas, do INPA e da Universidade do Chile. Fenelon Rocha, na entrevista que ele concedeu, ele fez críticas à social-democracia, que é esse modelo do Partido dos Trabalhadores, que caracterizou também o PSDB, e diz que o Brasil é refém desse modelo. O que é que isso significa? Que modelo novo é esse que o Brasil pode esperar? Bom, se a gente olha no modelo alemão ou europeu em geral, mas alemão em particular, a social-democracia é o quê? É um modelo de governo onde o Estado tem certas garantias, oferece certas garantias de amparo social. Então, na visão dessa escola mais tradicional, essa escola de Chicago, esse tipo de visão é extremamente perdulário, gastador e, portanto, gerador de déficit. E essa, numa visão fiscalista, é tudo que o governo, numa visão de Paulo Guedes, não quer. Controle das contas, Erivaldo Barbosa, parece que essa virou palavra de ordem para Paulo Guedes. Exatamente, isso qualquer governo que se assumisse, aí que vencesse, qualquer candidato que vencesse a eleição teria que enfrentar já no princípio do mandato. Pra você ter uma ideia, o déficit público, ou seja, a diferença entre o que se arrecada, o que o governo federal arrecada em impostos e o que ele gasta, suas despesas, o custeio da máquina, investimento e tudo mais, era de 150, quase 160 bilhões de reais. Baixou com aquela PEC, aquela proposta de emenda à Constituição que estabelece o teto de gastos, baixou para 139 a previsão para 2019. Aí você tem uma ideia que em 2019 o Brasil ainda vai ter um déficit nas suas contas de quase 140 bilhões de reais. Por aí você tira a necessidade de medidas que, na lógica liberal aí prometida por Paulo Guedes, pretende pelo menos reduzir esse déficit para equilibrar as contas públicas como fator de organizar a economia e criar um ambiente de retomada do
desenvolvimento do processo produtivo brasileiro, enfim, de maior pujança do desenvolvimento da sua economia. E essa reorganização do tamanho do Estado, o Fernando Rocha nitidamente passa muito mais do que simplesmente redução de ministérios. Sim. Tem um plano de privatizações e até de controle do quanto o Brasil gasta pagando juros de dívida. Usando a palavra do próprio Jair Bolsonaro, o Estado vai dar um passo atrás, o governo federal vai dar um passo atrás para que a sociedade possa dar vários passos à frente. E quando fala de dívida, quando o governo tem uma dívida explosiva, ele tem que estar recorrendo ao mercado atrás de dinheiro. Quando ele vai atrás de dinheiro, ele pressiona os juros do mercado. Se tem mais procura, aumenta o juro. Então, isso tem uma pressão sobre as taxas, que também é algo que o Paulo Guedes não quer que aconteça. Agora serão medidas amargas. Não vamos pensar aqui que vão ser medidas mamão com açúcar, que não vai ser, não serão. Os primeiros anos vão ser realmente bastante O complicados. governo, sobretudo os 6 primeiros meses. Exatamente, porque aí mexe também na Previdência, que é outro ponto de sufoca as finanças públicas. A Previdência o governo tem que enfrentar esse debate, tem que dar solução à reforma da Previdência, não sei como, que consenso vai ser feito entre o Executivo, o governo e, sobretudo, o Congresso Nacional, mas o governo começa com uma legitimidade que vai permitir essas medidas, por mais severas, que possam repercutir assim, no curto prazo. Bom, agora o desafio, a transição. Equipes de transição foram formadas em Brasília para acompanhar esse momento que o Brasil vai viver, de preparação do futuro governo e de passagem do governo atual para essa nova gestão. 2 equipes já se formaram, os locais de encontro já foram definidos, vão acontecer em Brasília e Délio Rocha, direto da capital federal, traz as informações para nós sobre esse trabalho de transição. Délio Rocha, boa tarde mais uma vez. Joelson Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo, Fenelon, todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Essa equipe de transição, Joelson, ela já tem um lugar para ficar, vai ser o Centro Cultural Banco do Brasil, que é onde essa equipe de transição costuma ficar desde que ela foi instituída por lei em 2002. Esse Centro do Banco do Brasil fica no Lago Norte, aqui na capital federal, a cerca de 7 quilômetros do Palácio do Planalto. E por lei, viu, Joelson, o presidente eleito, ele pode indicar até 50 pessoas para integrarem essa equipe de transição. O coordenador do novo governo, da equipe de transição do novo governo, será o deputado Onyx Lorenzoni, que é do DEM, um dos parlamentares mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro. Ele deve ser nomeado como ministro interino, porque todo deputado que coordena essa equipe de transição, ele acaba ganhando esse cargo aí, no caso é dado pelo presidente atual, Michel Temer. E Joelson, e falando em Michel Temer, o governo também está se mobilizando aí para tentar facilitar todos os trabalhos aí da nova equipe de governo. Ontem, Michel Temer até falou sobre esse assunto, disse que os trabalhos para a equipe de transição já estão sendo realizados aí com balanços desde o início de setembro, e ele também falou que, se precisar, vai facilitar os trabalhos para discutir a reforma da Previdência. Vamos ouvir o que falou o presidente Michel Temer. A partir de amanhã, nós iniciaremos a transição. E na transição, sob o foco físico, evidentemente, nós organizamos o Centro Cultural do Banco do Brasil e oferecerei a ele também e a sua equipe a Granja do Torto. Se quiser ocupá-la, poderá fazê-lo. A transição já está praticamente formatada, organizada. Disto resultará um livro da transição para revelar o que foi feito e o que ainda deve ser feito ou continuar a ser feito. Especialmente no plano econômico, é preciso que trabalhemos todos juntos para manter, para dar continuidade àquilo que já fizemos, que todos fizeram, é a política econômica que prevaleceu no país, além de outras políticas de natureza ambiental, educacional, na saúde. Tenho absoluta convicção, como pude declarar ao presidente eleito, que ele fará, tal como já disse, um governo de muita paz, de muita harmonia, que é o que mais o nosso país necessita.
Joelson, hoje pela manhã eu estive no Centro Cultural Banco do Brasil. Tentei entrar para a gente registrar algumas imagens para trazer para o Jornal do Piauí, só que infelizmente, Joelson, nossa equipe foi impedida de entrar no Centro Cultural Banco do Brasil, mas não foi só a nossa equipe, todas as TVs foram impedidas por uma questão de segurança. Hoje pela manhã esteve lá um grupo da Polícia Federal, um grupo antibombas, fazendo um rastreamento em todos os edifícios que vão ser utilizados pela equipe de transição. O espaço é muito grande, o complexo do Centro Cultural Banco do Brasil tem uma área externa também muito grande e hoje, então, a equipe de segurança, que vai cuidar da equipe de segurança do novo presidente, já estava lá trabalhando e na área externa a segurança fica por conta dos homens da Força Nacional. Joelson. Bom, tá aí então, vamos esperar como é que vai ser. O negócio é complicado. Tem esquadrão antibomba para garantir que seja feita ali um trabalho seguro de transição. É a segurança normal em Brasília. Agora, Délio, a reforma da Previdência está na agenda, né, desse governo, desse grupo de transição e também do futuro governo. Joelson, a gente já falava, antes de saber quem era o presidente, quem seria eleito presidente, que quem quer que fosse, né, teria que encarar a reforma da Previdência. Hoje existe um texto que tramita no Congresso Nacional. A dúvida é saber se esse texto já pode entrar em pauta, porque há uma negociação nesse sentido que envolve o presidente Michel Temer, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente eleito, Jair Bolsonaro. A gente não sabe se vai ser esse texto que entrará na pauta da Câmara no final desse ano ou do início do próximo, mas com certeza essa é uma das prioridades para o governo de Jair Bolsonaro no próximo ano. Joelson. Vamos então ouvir o que disse o presidente da República, Michel Temer, a respeito da reforma na Previdência. Vou dizer a vocês o seguinte, evidentemente, no instante que nós possamos conversar, eu oferecerei a ideia de eventualmente podermos ainda fazer tramitar a reforma da Previdência, já que ela está, digamos, formatada, pronta para ser votada nos 2 turnos na Câmara e os 2 turnos no Senado Federal. Mas também devo esclareço a todos, né, que ela só irá adiante se evidentemente tiver o apoio do presidente eleito e da sua equipe. Se isto ocorrer, eu acho que ainda é possível realizá-la neste ano, ou seja, a estrada estará inteiramente asfaltada para o próximo governo. Tá aí, então, a reforma da Previdência está nos planos do próximo governo de Jair Bolsonaro, já está pronta, segundo Michel Temer, para ser apreciada na próxima gestão. Eu vou agradecer ao Délio Rocha, que está em Brasília, nessa tarde de chuva na capital federal. Délio Rocha, muito obrigado pela sua participação direto de Brasília com as informações aí da nossa capital federal. Obrigado, Délio Rocha.